Primeiramente, eu quero te agradecer por essa oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre isso e aí também poder fazer esse debate. Eu entendo que uma cidade como a nossa é extremamente prejudicial à cidade, independente de quem seja, independente de quem esteja representando, ficar sem uma representação. Isso é extremamente ruim para a cidade. E por quê? Porque é através dos deputados que a gente consegue trazer recursos extras para poder vir atender as diversas áreas de demanda do município. No período que eu estive no exercício do cargo, eu me deparei com uma situação que anteriormente nós tínhamos 2 representantes lá. E aí eu fiz um levantamento da necessidade da cidade e nós percebemos que no período todo que os outros ex-deputados estiveram lá, muito pouco a cidade ganhou de recurso. Então eu me dediquei exclusivamente a trazer recursos das demandas de necessidade da cidade. Então eu priorizei a área da saúde, a área da educação, e, em especial, trabalhei bastante, me esforcei muito na questão da mobilidade urbana, porque eu entendo que Diadema é uma cidade, estrategicamente, ela está num ponto positivo, isso tem que ser uma coisa positiva para a cidade, ela está numa localização estratégica regionalmente, mas ela carece ainda de ter uma demanda um pouco mais moderna e uma necessidade que a cidade traz. Então, a sua atuação, você teve, antes de falar da questão da mobilidade urbana, você teve à frente de algumas comissões lá. Você poderia falar um pouquinho de algumas comissões da Assembleia? Eu tive à frente participei, era da Comissão de Finanças do Estado, né, da Assembleia. O que isso significa e por que eu fiz questão de fazer parte da Comissão de Finanças? Porque eu entendo que toda demanda que você traz, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você leve as suas indicações, se você não tiver no centro onde decide a divisão de recursos do Estado, você não conseguiria fazer valer e garantir os recursos para o município. Então, estrategicamente, eu fiz a escolha de estar dentro da Comissão de Finanças, primeiro por ser uma área minha, porque eu sou arquiteta, sou advogada e com especialização em direito tributário. Bom, vamos falar da questão da mobilidade urbana, nós vamos chegar a um assunto aqui, mas antes disso, existe um processo que está acontecendo na nossa cidade, a questão do consórcio. Né, se sai ou não sai do consórcio, eu sei que não está na sua área, né? Mas eu não sei qual seria a sua opinião. Por exemplo, Diadema hoje o prefeito ele está querendo tirar a cidade ou sair do consórcio por algumas questões econômicas. O município já deixou claro como é que funciona e da questão das divisas aí. A nossa preocupação é o seguinte: a mobilidade urbana, num processo de conurbação da nossa cidade, num processo que a cidade ela cresceu, se desenvolveu e grudou uma na outra. Você como deputada, como você vê a importância do consórcio, né? Vocês estavam lá na Assembleia Legislativa, a importância do consórcio, principalmente na questão da mobilidade urbana. Você acredita que a saída não pode prejudicar a cidade nessa questão da mobilidade? Olha, Wellington, eu não acredito que esse momento que nós estejamos passando venha prejudicar regionalmente a cidade. E os projetos que já foram discutidos, por exemplo, como mobilidade urbana, todos eles, sem exceção, dependem exclusivamente, uma grande parte, de recursos do governo federal. E o que nós temos presenciado, em especial nos últimos 2 anos, o governo federal totalmente parado, e ao contrário, por não ter recurso, está cortando sumariamente, você sabe disso, inúmeros contratos de diversas cidades no país inteiro. Então, tudo que tinha que ser discutido regionalmente, aonde inclui qual é a parcela de cada município, isso já foi tratado e já foi conversado. O que nós estamos vendo é a não execução desses PACs que foram anteriormente conversados por falta de recurso. Então, não vejo que a saída hoje, e eu não considero saída, eu acho que momentaneamente o município precisa, sim, cuidar do que é prioridade, a gente administra com prioridades,
E a prioridade do prefeito Lauro Michels é a demanda da saúde e da educação. Então, entre ele ter que pagar, por exemplo, R$400 mil por mês para o consórcio, ele tem que opinar. E ele foi eleito por essa cidade. Então, óbvio que apesar de estar se recebendo tantos questionamentos, e questionamentos muito mais do ponto de vista de uma crítica que não tem fundamento no meu posicionamento, eu acho que ele tem que governar para a cidade. Quando você não tem recurso, você tem que trabalhar com prioridade. E a prioridade dele vai ser sempre a população de Diadema e os interesses do município. Então, ele está tomando essa medida, e ele não está saindo, ele está se colocando à disposição para discutir tudo que for necessário regionalmente, mas ele foi claro também, e eu acho que é muito transparente da parte dele, muito honesto, de falar, entre ter que pagar, por exemplo, fornecedor de medicamento, eu vou pagar o fornecedor de medicamento. Não posso continuar incorrendo em dívidas em decorrência de um consórcio, por mais importante que ele venha a ser na discussão regional, e em detrimento dos interesses da cidade e da população da cidade. Então, eu acho que isso é muito claro o posicionamento dele e que eu, neste momento, acho que ele está correto. A gente tem que trabalhar com prioridades, e a prioridade é a população de Diadema. Bom, a questão da mobilidade urbana entra num tema bastante polêmico que lá em 2014 foi um tema bastante utilizado, inclusive pela oposição, na questão da sua reeleição para a Assembleia Legislativa. Já estou falando Câmara dos Deputados, né? Já estou colocando lá em Brasília. Mas, enfim, a Assembleia Legislativa foi a respeito da questão do metrô, né? Surgiu alguns materiais na cidade dizendo que você haveria trazido o metrô para a cidade e você disse que trouxe a emenda e começou a ter todo um processo de discussão acerca do metrô, inclusive até hoje, né? Se fala muito nessa questão, Regina, o metrô. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso daí, sobre essa questão dessa história do metrô, da emenda, como aconteceu. Então eu acho até oportuno, porque isso nada mais foi do que uma contra-propaganda de uma forma extremamente errônea e equivocada, que distorceu completamente o que de fato representa isso. Então, na verdade, eu, enquanto deputada, quando eu cheguei na casa, a linha 18 bronze, que passa por Vila Prudente, São Caetano e vai até São Bernardo, já havia sido já fechou o circuito desse trajeto, ou seja, e para minha surpresa, fiquei bastante surpresa que não foi incluído, Diadema ficou fora desse circuito da linha 18 bronze que vai até São Bernardo, né? Que ela vem por Vila Prudente, passa por São Caetano, Santo André e acaba em São Bernardo. E Diadema ficou fora. E o que isso é muito prejudicial a nós. E está bastante lógico, porque a cidade que mais se aproxima de um circuito já existente de metrô é justamente Diadema, que nós estamos a 6 quilômetros do Jabaquara. Os deputados anteriores, você era do PT? Um era do PT e o outro do PSDB. Então, nós tínhamos 2 representantes que durante 8 anos e que ficou esse projeto lá parado, onde se poderia incluir, por que não Diadema? Diadema estrategicamente está mais próximo do Jabaquara, por que não fazer um circuito mais barato, né? Custo-benefício mais barato para a população, que atenderia da mesma forma o ABC? Diadema ficou fora. E aí, quando eu cheguei, isso já tinha sido passado, já tinha sido votado. O que acabou acontecendo? Como eu estava na Comissão de Finanças, eu acabei repegando a relatoria da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária que rege todo o orçamento do Estado. Eu fui responsável por essa relatoria. E nessa relatoria estava a inclusão e a expansão da linha 17 Ouro, que viria do Morumbi, que vocês estão vendo, que é o VLT, é aquela linha que está parada agora perto do aeroporto, ali. Ela vem por trás, viria até o Jabaquara e iria uma extensão até o Centro de Convenções Imigrantes, que eles estão, inclusive, construindo neste momento. Eu disse, não, então se é para chegar até aí, eu quero que faça a inclusão de Diadema vir a ser beneficiada com isso. Esse é o meu papel. O meu papel é brigar pelos interesses da cidade, e foi o que eu fiz. Se isso não for o papel de deputada,
Então eu quero que me falem qual é o papel de um deputado. Hoje tem alguém brigando para trazer esse recurso, para trazer... Ninguém. Então, só para terminar, primeiro assim, não foi uma emenda, tá? Existia um trajeto, eu comecei a discussão, coloquei a discussão, foi incluído, inclusive com entrevistas públicas do governador que esteve na cidade, esteve dentro do consórcio, numa reunião de consórcio que aconteceu em São Caetano, e ele deixou claro publicamente que tinha sido incluído a inclusão de Diadema, que a gente teria essa linha 17 ouro vindo por Diadema e se encontrando com a 17 bronze. Secretária, só para você concluir, a gente já, para você não perder a linha de raciocínio, até para... Você acredita que foi uma estratégia de marketing na sua campanha errada ou foi mais uso de má fé da oposição? Eu acho que houve, da nossa parte, houve uma estratégia que considero que foi errada, mas desse pequeno erro, tá? Que eu acho que foi usado de uma má fé e de uma distorção muito baixo. E o que é pior, apequenou os direitos de Diadema. Porque essa discussão, ela não veio ferir Diadema. Ela fez com que Diadema se tornasse menor numa discussão maior que é trazer um investimento forte. E um investimento desse porte envolve recurso do governo federal e do governo do Estado, que está passando por um momento de muita dificuldade e onde todas as instituições estão sendo colocadas em xeque. Isso é muito preocupante para a efetivação da democracia. Eu me preocupo bastante com isso. A outra questão eu acho que é positivo, no ponto de vista de trazer à tona e exigir maior transparência no exercício de cargo público. É inevitável, eu considero que isso é extremamente positivo. Óbvio que essa ação, ela pode estar causando extremos, e aí, extremos em qualquer situação eu sou contrária, a gente sempre tem que ter equilíbrio nas nossas ações, mas eu acho extremamente positivo, porque eu acho, Wellington, com todas as fragilidades que nós que possamos ter neste momento, a classe política, os partidos políticos, e aí eu fico até, me dá até um fôlego de falar que o PV, o Partido Verde, é um dos poucos que não tem ninguém envolvido nesses casos, mas não é bom essa comum onde todo mundo está sendo colocado, onde os excessos podem prejudicar os encaminhamentos jurídicos necessários, né? E que possam que possam investigar e que possam trazer para a população a transparência necessária que o país precisa nesses processos. Agora, que prejudica os andamentos das obras? Óbvio que prejudica, porque tudo está envolvido. As grandes empreiteiras estão envolvidas nessas questões. E é óbvio, a partir do momento que você é investigado, porque todos neste momento estão no papel de sendo investigados, né? A partir do momento que se começa isso, o patrimônio dessas empresas ficam congelados e, consequentemente, as obras praticamente param. Então, é bastante preocupante. Se, de um lado, eu acho bom para a gente poder virar tudo e que se esclareça tudo, não importa de que cores partidárias, o problema por outro lado, você... O problema é que o desgaste, nós vimos aí os resultados das últimas eleições, que as pessoas estão desistindo de votar, né? E aí fica generalizando de uma forma geral. Vamos trazer aqui para agora o tema para a nossa cidade um pouco, para a gente abordar alguns assuntos aqui. Você assumiu a Secretaria de Habitação e de Desenvolvimento Urbano. Me fala um pouco sobre esse desafio, como é que está a relação, aí a gente faz um recorte para o governo federal, como é que está a relação agora com o Ministério das Cidades, como é que está a questão aí das obras, qual é o projeto, eu sei que é muitas coisas para se falar, mas faça uma perspectiva, um resumo da perspectiva, você à frente da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade. Bom, eu quero, assim, é um desafio grande. Na verdade, eu acho que é bom a população saber, assim, eu agradeço a confiança que o prefeito Lauro depositou na minha pessoa, mas é um desafio diário e permanente. Nós temos uma situação dentro da cidade onde o poder público não possui mais áreas próprias para que se possa ter seus próprios empreendimentos e, vamos assim, diminuir um pouco o déficit. O nosso déficit ainda é muito grande, mas nós temos algumas metas. Então, quando você tem pouco recurso, como é o caso, e contratos já existentes
que vem de algum tempo, só que não teve a liberação por parte do Ministério das Cidades dos recursos. Então você teve, outrora, contratos que foram assinados, no entanto não houve a liberação dos recursos por parte da Caixa Econômica, Ministério da Cidade. Então eu estou tendo que, esses 3 primeiros meses, eu praticamente toda semana eu estou em Brasília, repactuando contratos para que a gente não venha a perder, na sua totalidade, projetos que são importantes para a cidade. Por exemplo, na questão habitacional mesmo, você acabou de falar que não tem áreas mais, áreas de interesse social, né? Não existe mais áreas para que possa reduzir, fazer a fila andar do déficit habitacional na cidade. Mas, contudo, o que nós temos um problema aí lá no sítio do Caqui, né? Se eu não me engano, se eu estou falando correto, onde tem, que é a área de manancial, ali próximo ao sítio Joaninha, que é a área de manancial, que precisa de licença da CETESB, enfim, tem todo um processo. E aí, as ocupações e as invasões em locais que realmente não são permitidos pela lei. Como é que está essa situação de lidar, você que entrou agora com 3 meses, já tem esse problemão para poder resolver? Olha, Wellington, é bastante preocupante, mas é assim, até é bom a gente esclarecer. O que está ocorrendo são associações que não são de Diadema, que não aprovaram projetos e que estão vendendo lotes aleatoriamente, usando da boa-fé de pessoas, de famílias que necessitam, e isso é estelionato. Então, os 2 casos existentes, na verdade, o que está sendo loteado é uma área vizinha ao sítio Joaninha, já existe o inquérito criminal, inclusive já sendo investigado pela Polícia Civil, porque neste caso, nós estamos apenas fazendo monitoramento da área, e não permitindo, porque mais nós não podemos permitir. Se o município é omisso nessa fiscalização, a gente ainda acaba respondendo por isso. Então está acontecendo isso na área vizinha ao sítio Joaninha, na área da Estrada Tereza Cristina. Os 2 processos já se encontram na Polícia Civil, com inquérito sendo investigado, no Ministério Público, e ao mesmo tempo é bom que a gente lembre aqui aos ouvintes, porque a gente até alerta. Quando vocês forem fazer alguma compra, por favor, procurem a Secretaria de Habitação, se informe corretamente, porque o que eles estão vendendo não existe. Não existe nenhum projeto sendo aprovado pela Prefeitura, dentro da Secretaria de Habitação, a respeito dessas 2 áreas. O que eles estão fazendo com vocês é pegando um dinheiro que é muito importante para vocês, usando da boa-fé de vocês, e isso chama-se estelionato. Bom, tá? Secretária, deputada, sempre, agora no cargo, ocupando o cargo de secretária, que vem sempre a me dizer deputada, mas, enfim, foi entregue recentemente, já nos primeiros 3 meses, você à frente da Secretaria de Habitação, lá na rua Pau do Café, o empreendimento Pau do Café, já foi feita essa entregue, você à frente da Secretaria de Habitação. Existe novos contratos, existe a previsão de entregas de novas unidades habitacionais? Por exemplo, o ouvinte que está nos escutando, como é que faz? Existe a possibilidade de estar procurando a Prefeitura? Existem novos convênios? Você fala do Ministério da Cidade, existem novos convênios com Minha Casa Minha Vida? Como é que está essa questão? Deixa eu explicar isso para a população, por etapas, porque eu acho importante. Ó. Primeiro, nós entregamos, são 160 unidades, que foi entregue, e agora eles estão num período de fazer os acabamentos para poder, a partir de maio, mudar definitivamente. Então, isso já foi entregue. Nós temos previstos, que são obras que estão em curso. A 3ª etapa da Naval, que nós vamos colocar o edital para publicação. Temos o Beira Rio, que nós vamos estar entregando. O Núcleo K, que dê início à obra do Núcleo K agora também. Temos o Iguaçu, que está sendo construído, e aí eu quero alertar essa questão, o que a gente pode fazer, porque às vezes as pessoas, o Iguaçu e o sítio Joaninha, são 2 áreas que eu atuei enquanto deputado estadual, que as pessoas falavam, nós não vamos conseguir regularizar. Por quê? Porque é área de mananciais. E nós conseguimos, eu estava à frente desse processo, enquanto deputada, o prefeito Lauro Micho, nós conseguimos fazer com que essas 2 áreas pudessem ser incluídas
na lei estadual de interesse social, que é o programa PRIS, tá? E nós estamos fazendo as duas frentes. O Iguaçu, nós estamos fazendo toda a urbanização e a unidades, vamos estar entregando também. O sítio Joaninha, tem também o núcleo Antônio Palombo. Então, tem várias obras que nós vamos estar dando início e entregando até dezembro deste ano, o que está em curso. Para novas unidades, e é isso que você está me perguntando, nós temos um grande problema. Hoje, o governo federal, o Ministério das Cidades, não tem recurso para novos contratos. Eu tenho estado semanalmente e a gente está vendo a dificuldade. E, por outro lado, nós temos que buscar uma alternativa. Se eu não tenho o governo federal, o governo do estado, porque a habitação não se resolve com recursos de tesouro municipal. Se nós não tivermos aportes do governo federal ou do governo do estado, muito pouco a gente pode fazer. No entanto, nós temos várias associações que trabalham seriamente aqui na cidade e que têm projetos já aprovados. Então, eu vou estar conversando vou estar montando um programa, nós estamos finalizando esse programa, onde talvez a gente possa fazer parceria com essas entidades, já com projetos aprovados, que possa trabalhar um percentual com a demanda da prefeitura. Né? Nós temos o FUMAPS, que a gente pode estar trabalhando em conjunto, e eu estou finalizando esse estudo para que a gente possa chamar as associações do nosso município, com projetos já pré-aprovados pela Caixa, ou aprovados pela Caixa, que a gente possa buscar essa parceria. Vai ser bom para a associação e vai ser bom também porque nós vamos poder usar da nossa demanda. Qual é meu propósito? Nós temos hoje, Wellington, só para você entender, que a gente chama de demanda difusa. Essa parte habitacional é bem importante. Você pode ficar à vontade, porque o pessoal tem muita dúvida. O déficit é muito grande, tem muita gente precisando de moradia. Então, porque essa demanda difusa, o que são a demanda difusa? Hoje nós temos mais de 900, quase 900 famílias dentro do auxílio aluguel, que são pessoas, famílias, que em algum momento estavam em áreas de risco, tiveram que deixar suas casas, ou outras situações. Então, a minha intenção, se tudo der certo, em 4 anos, o governo Lauro teria condições de estar zerando essa fila do auxílio aluguel. São 900 famílias que a gente deixaria de ter um custeio mensal, não que não vão ter outras situações, mas nós temos, por exemplo, situações de famílias que estão no auxílio aluguel há mais de 10 anos. Então, isso não é justo com essas famílias que em algum momento foram removidas dos seus locais, ou por enchente, ou por inundações, ou por algum motivo que fez com que a prefeitura tivesse que intervir, retirá-las do local de origem, normalmente em núcleos habitacionais, ou porque uma obra vai passar, precisa tirar a família, enfim. Nós temos hoje, nessa situação, 900 famílias. Então, a minha intenção com esse programa que eu quero montar, que eu estou finalizando, eu me comprometo a vir aqui para quando, de fato, o programa puder ser lançado, mas tudo indica que a gente consiga chegar num termo e a gente consiga zerar essa fila. Agora, além disso, nós estamos buscando outras parcerias com o governo do Estado. Eu tenho uma reunião a semana que vem com o secretário estadual de habitação para que a gente possa estar trazendo outros recursos que não somente do Ministério da Cidade, ou em conjunto com os dois, para a gente poder atender a demanda que aí está. Aí nós abriríamos, com esses novos contratos, é que eu tenho condições de abrir inscrição para novas demandas. Secretária, só para a gente poder já falar um pouco sobre os projetos futuros, que o nosso tempo, a entrevista está bacana, está legal e o tempo voou, né? E aí, só para a gente compreender uma outra questão, um outro problema que existe na questão habitacional na cidade, são os moradores ali nas margens da Ecovias ali, né? Esse é um problema muito sério, existe o processo de reintegração e eles estão na discussão, já foi prorrogado até o processo de reintegração de algumas famílias que moram ali próximo ao Barbosinha, ali naquela região. Como é que tá esse desafio e esse diálogo com o governo do Estado, com o governo do Estado e com a Ecovias? Bom, em primeiro lugar é assim, nós, a Secretaria de Habitação, e isso é um posicionamento também do governo, nós não estaremos participando de nenhuma
reintegração de posse oriundas do público da Ecovias. E por que nós não vamos fazer isso? Primeiro, porque nós entendemos que não é dessa forma que resolve o problema. A Ecovias teria responsabilidade de fiscalização, responsabilidade de manter permanentemente essa fiscalização, uma equipe social, e não o fez. Então, nós estivemos na CDHU há pouco menos de um mês, 15 dias, onde nós fizemos um acordo que nos próximos 6 meses não haverá nenhuma reintegração de posse até que o Estado, CDHU e Secretaria Estadual de Habitação, junto com a gente, município, nos dê uma definição de como poderia tirar essas famílias para uma habitação definitiva. Então, a minha posição, enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Habitação, eu não serei conivente com reintegração de posse oriunda desta forma. Inclusive, reintegração de posse, como por exemplo, nós tivemos um caso que inclusive saiu no jornal, no Diário do Grande ABC, aquela lá no Vinícius de Moraes. São coisas diferentes. É um caso totalmente diferente. É um caso diferente. Mas mesmo assim, para aquelas famílias que estão ali, existe uma... ali é assim, o Wellington, aquela área... que seria um proportinário lá... Vinícius de Moraes. Então, assim, aquela área, especificamente aquele local, é considerado de alto risco. Existe uma ação já correndo pelo Ministério Público, aí não somos nós. O Ministério Público exigiu a retirada dessas famílias. As famílias foram retiradas e foram indicadas, relocadas para a unidade habitacional da Mazaferro. O que ocorreu? Esse caso específico desse rapaz, ele era filho de uma das famílias que, na época, quando cadastrado, ele tinha apenas 14 anos. O que ele fez? Ele retornou depois de passado alguns anos, ele retornou para a área e ele quer fazer como sendo de direito dele uma unidade habitacional. Nós temos ordem do Ministério Público, sentença judicial para retirar em decorrência de área altamente de risco. Tá? Então, esse episódio é um episódio isolado de uma pessoa que quer se fazer como sendo pessoa que era moradora antiga, quando não é, quando a mãe dele, e na época ele tinha 14 anos, já foi relocada para um apartamento. O que ele quer é causar uma situação onde ele force um direito que, na verdade, ele não tem. Existe, então, a possibilidade de um diálogo para que as associações possam também fazer essa... Isso, por exemplo, casos desse menino, né, desse rapaz, é um caso que nós chamamos de demanda difusa. Tá? Por quê? Porque ele não tem lógica. Porque assim, se nós não tivéssemos retirado, só que a prefeitura retirou, a prefeitura encaminhou todos para suas unidades habitacionais, e depois, passado alguns anos, esse rapaz, que na época era um jovem, né, que foi embora com a família para um apartamento, retorna porque se casou e tem 2 filhos e ele quer criar uma situação de direito. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Gente, eu fui obrigado, me desculpem, o telefone não parava de tocar aqui. Algumas pessoas, na medida que eu atendi o telefone, algumas pessoas questionaram de interferência, algumas interferências no áudio. Então, me desculpem, vocês que ligaram e não puderam participar, deixar aqui a sua mensagem, fazer a sua pergunta, porque estava tendo interferência no áudio, nós estávamos perdendo principalmente o áudio para quem escuta na internet. Então eu preferi deixar o telefone desligado. Me desculpem mesmo, eu sei que sua pergunta você pode enviar aí pelo WhatsApp também, infelizmente nosso tempo, mas você pode enviar que nós vamos passar a sua pergunta depois no WhatsApp da secretária para ela poder depois estar respondendo a cada um, né? Mas o Almir, ele mandou via WhatsApp. E ele pergunta, inclusive, já entrando dentro do último tema nosso aqui, secretária, sobre a questão dos projetos futuros. Se existe a possibilidade da secretária, Almir, né? Ele diz assim, se ela tem projeto para ser prefeita da cidade de Diadema, e eu já emendo a pergunta dizendo qual o projeto da Regina para 2018. Se vem para deputado, se pensa 2020, prefeita da cidade de Diadema. Não, eu queria... Almir? Isso, Almir. Bom, queria mandar um abraço para o Almir, agradecer a pergunta. Almir, Rafael também está ouvindo, é eleitor seu. Tá, mas assim, quero deixar muito tranquilo assim, cada um tem um papel a desempenhar. Neste momento, meu papel é dar o meu melhor de mim à frente da Secretaria de Habitação e que a gente possa deixar um planejamento a médio prazo, que a gente minimamente comece a fazer a nossa fila andar. A minha preocupação
é poder fazer com que aqueles que já constam como inscritos, a gente comece a fazer isso rodar e eles voltarem a acreditar que pode chegar nessa meta de ter uma habitação. Isso não inviabiliza novos projetos. Como eu estou falando, eu quero realmente, nós estamos aí com alguns projetos e eu acho que pode vir dar certo. Dando certo, eu me comprometo a vir aqui e dar as boas notícias para os ouvintes aqui da Nova Diadema. Por outro lado, eu não sou candidata a prefeita, não tenho essa intenção.